Querido irmão, querida irmã, para este sábado da 32ª semana do tempo comum, nesse dia 12 de novembro, dia que celebramos São Josafá, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 18, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava a homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes dará justiça, lhes fará justiça bem depressa. Mas o filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os fracos, os sem voz e sem vez, os que sofrem opressão sem ninguém que os defenda, todas essas categorias estão aqui bem representadas pela viúva. Ela não se acomoda, não concorda com a injustiça. Pede, reclama, insiste para ser atendida. Após tanta amolação por parte da viúva, o juiz corrupto, por motivo egoísta, acabou cedendo. A conclusão da parábola apoia-se no contraste. De um lado, o juiz sem coração, de outro, o Deus misericordioso. Aquele solucionou o problema da mulher indefesa. Com maior razão, o Deus de bondade haverá de socorrer seus escolhidos, já que a justiça é transparente, imediata, simples. A questão recai sobre o tema da fé. Não é Deus que está em falta conosco. Nós é que precisamos de conversão e fé mais profunda. Querido irmão, querida irmã, a oração é um modelo, a oração é um modelo para a nossa vida. E Jesus nos recomendou que nela fôssemos perseverantes e até persistentes. Como na oração, assim também devemos enfrentar os problemas com perseverança e insistência. Na história que ele contou, há uma viúva com uma causa nas mãos de um mau juiz. Lembremos que a viúva, no tempo de Jesus, estava entre as pessoas mais vulneráveis. Em vez de se conformar com a derrota certa, ela lutou indo ao juiz repetidamente, pedindo-lhe justiça contra o seu adversário. Ganhou a causa por sua insistência e importunação. Na oração, Deus nos escuta e nos atende, mas não nos quer de braços cruzados. Na ação, com confiança em Deus, vencemos com esforço e perseverança. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, caminhar com uma oração comprometida com a ação. E encerrando este momento, reze assim comigo. Ó Mestre, contas uma parábola para nos incutir a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Aumenta, Senhor, a nossa fé e o hábito de pedir com insistência o que de fato necessitamos. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, da 32ª semana do tempo comum, nesse dia 12 de novembro, segundo dia do Congresso Eucarístico Nacional, dia de São Josafá, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos a leitura da terceira carta de São João, versículos 5 a 8, também o texto de Lucas 18, 1 a 8, rezar o salmo responsorial, Salmo 111. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da terceira carta de São João e a continuação da reflexão aplicada à vida. Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus, pois por amor do nome eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, dois temas se entrelaçam na liturgia da palavra de hoje e ajudam a iluminar nossa fé e a ação em prol da vida. São eles, o acolhimento e a oração persistente. A primeira leitura dá destaque ao tema do acolhimento. São João, nessa terceira epístola, fala de modo bem objetivo do acolhimento que deve haver em nossa vida e na vida da comunidade. É o acolhimento pessoal que se estende para a comunidade e vice-versa. Devemos proceder fielmente conforme os ensinamentos de Cristo, transmitidos pelos apóstolos, acolhendo a todos, sobretudo os estrangeiros. Nesse trecho da carta, a tônica recai na figura do estrangeiro e vale a pena nos aprofundarmos no significado que essa categoria representa. Estrangeiro significa, entre outras coisas, aquele que tem mais dificuldades de ser aceito e cujas barreiras de integração num grupo são muito maiores. Acolher o estrangeiro tem na Bíblia um significado especial. Eles são alvos da atenção de Jesus e devem ser de todo aquele que é cristão e que vive a caridade cristã. Nada mais difícil do que estar em terra estranha, sem conhecer a cultura e a língua e ter de sobreviver ali sem acolhimento. O acolhimento e a compreensão desses significam gestos de amor e misericórdia que engrandecem profundamente aqueles que os praticam. Por essa razão, João enfatiza o acolhimento dado aos estrangeiros pela igreja e mostra que com esse gesto, ela, a igreja, está sendo missionária e dando testemunho do reino. A primeira leitura encerra dizendo que devemos acolher essas pessoas para que sejamos cooperadores da verdade, isto é, do amor de Deus. Que em nossas orações peçamos para que a igreja seja sempre acolhedora, sobretudo daqueles que mais necessitam de acolhimento, que são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros de nossos tempos. A parábola contada aos discípulos no evangelho de hoje mostra a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Percebe-se imediatamente que, ao contar essa parábola, Jesus se refere à oração de petição, que é a modalidade de oração mais usada até nossos dias. A oração de petição consiste em pedir algo a Deus, porém, há muitas maneiras de pedir. Em diversas passagens bíblicas encontramos um incentivo a essa modalidade de oração, como, por exemplo, a expressão pedi e recebereis, batei e vos será aberto.
A oração do Pai Nosso, ensinada aos discípulos, é também uma oração de petição. Ela contém uma série de pedidos elementares, sem os quais a vida se tornaria muito mais difícil. Assim sendo, é importante pedir a Deus. Mas o que muitas vezes ocorre é que não sabemos pedir. Quando pedimos, esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Temos pressa em ser atendidos, queremos as coisas para ontem. Há até um santo que se dedica às causas urgentes, Santo Expedito, e que se tornou muito popular, refletindo assim a pressa que temos em ser atendidos por Deus. Porém, o Evangelho de hoje não diz que é para termos pressa em ser atendidos, mas para pedirmos com perseverança. Quem pede com perseverança e não desiste diante das recusas ou de outras dificuldades, mais cedo ou mais tarde conseguirá o que pretende. Foi o que aconteceu com a viúva da parábola. Ela pedia que o juiz lhe fizesse justiça, mas o juiz a ignorava, sem ter o mínimo de compaixão pelo seu sofrimento. Se ela não fosse perseverante, a certa altura teria desistido e não teria obtido a defesa requerida. Mas ela não desistiu, resistindo às humilhações, às portas fechadas, aos obstáculos, enfim, a toda forma de dificuldade que um pobre enfrenta para obter seus direitos. Ela foi até o fim e o juiz a atendeu. Ele não atendeu a viúva porque se compadeceu dela, mas porque ela o aborreceu. Ele queria se livrar dela, e o caminho mais inteligente para isso foi resolver o seu problema. Diante dessa parábola, Jesus conclui: se alguém com o coração tão insensível foi capaz de atender ao pedido de uma pobre viúva, quanto mais Deus, que é infinitamente amoroso e misericordioso, ele irá nos atender mais depressa do que imaginamos. Basta confiar e não desistir. É preciso buscá-lo sempre, e essa busca se dá pela oração. Quem reza sem desistir alcança o que busca pela oração, porque Deus nos ama incondicionalmente. O amor de Deus pelos necessitados é infinitamente grande, capaz de acolher a todos, diz a primeira leitura. O trecho que temos para esse dia mostra que devemos ser imitadores de Cristo e acolher os estrangeiros de nossos tempos. Numa linguagem clara e objetiva, o texto mostra o poder transformador do amor que se revela no acolhimento. Somente um Deus com tanto amor seria capaz de dar seu Filho unigênito para a salvação de todos nós pecadores. Querido irmão, querida irmã, assim temos uma leitura que fala desse amor de Deus por nós, que se revela nos gestos de acolhida, refazendo tudo aquilo que nós mesmos, pelos nossos pecados, destruímos. É a grandeza de Deus que se manifesta na vida, que se recobra diante das suas quedas, dos exílios que nos faz, de alguma forma, estrangeiros e carentes de amor e acolhimento de outros. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, vamos assim rezar confiantes esta oração que possamos colocar sempre em prática a palavra de Deus e nunca desistir. Sejamos como essa viúva, persistente na nossa oração e insistente. Então, reze assim, neste momento, reze assim comigo esta oração. Divino Espírito, torna-me perseverante na oração, de modo especial nos momentos em que sou tentado a esmorecer por experimentar o silêncio de Deus. Amém. Conforme nós falamos no começo, hoje celebramos São Josafá.
São Josafá deixou-nos grande exemplo de ecumenismo na igreja, fez-se monge e, depois de ser nomeado bispo, foi muito aceito pelo povo, mas os nobres não aceitavam seu modo de evangelizar, pois não queriam a unidade na igreja. Seu zelo apostólico foi coroado pelo martírio no ano de 1623. O Papa Pio IX o canonizou em 1867. Seguindo seu exemplo, caminhemos na unidade dos cristãos. Reze assim comigo. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja, o espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que, por sua intercessão, fortificados pelo mesmo espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.